Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. O meu nome é Michelle Alves e esse é o Mixed, o podcast pra gente conversar, trocar conselhos e recebermos convidados de vez em quando. É assim, tudo misturado. Criei o meu podcast usando a Anchor, uma plataforma gratuita e descomplicada para criar podcasts. Nela existem ferramentas de criação que permitem que você grave e edite o seu podcast direto do aplicativo do celular ou computador. E você ainda pode adicionar qualquer música do Spotify diretamente nos seus episódios. Baixe o aplicativo gratuito da Anchor ou acesse anchor.fm para começar. Oiê, tudo bom? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Continuo cansada, mas vou falar que a casa nova já está quase prontinha. Organizei muito no final de semana, na semana passada, fiz um monte de coisa e eu tava pensando que talvez eu tenha um pouco de toque pras paradas, porque às vezes eu percebo que eu vou fazendo uma coisa, pensando na outra, e quando eu vejo eu tô fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Mas por que eu digo que é toque? Porque tem coisas muito pequenas que chamam a minha atenção e que eu preciso organizar. Parece que se eu não organizar naquele momento, não vou ficar tranquila, sabe? Outro dia, um menino que trabalha comigo, inclusive é do Líbano, ele perguntou porque eu tava organizando umas coisas do escritório e assim, tipo, sei lá, a partir do momento que eles deixaram eu organizar, o escritório é outro. E aí ele falou: Michelle, você já reparou se você tem toque? Sei lá, tipo, você presta atenção em umas coisas e organiza uns negócios que eu jamais pensaria. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu não sei como isso pode ser diagnosticado. Se alguém tem, me avisa, porque me fez pensar, sabe? Ao mesmo tempo também continuamos aí escrevendo a dissertação. Eu tenho mais poucas semanas até o dia da entrega. E no mesmo dia da entrega eu também vou viajar, conhecer um país novo. É mais uma das coisas que eu quero ali da minha listinha de 30 coisas pra fazer antes dos 30, realizar, sabe? E é meio que agora ou nunca. Eu digo por causa da época do ano. Vocês vão entender nos próximos episódios. Mas aproveitando esse assunto, rapidinho, só quero deixar um gancho, que a minha terapeuta me achou meio maluca de fazer 30 coisas antes dos 30. Ela disse: Michelle, se tu não der conta de fazer as 30 coisas, você vai se frustrar? Isso não vai ser legal. Para de botar coisa na tua lista. Eu tô com 18 coisas, gente. E minha terapeuta quer que eu pare. O que vocês acham? Deveria parar de colocar coisa na minha lista? Ou eu tento continuar colocando conforme eu vou progredindo? Conforme eu vou, sabe, dando um check nas paradas que eu faço? Que eu fiquei pensando nisso mesmo. E se eu não conseguir fazer as 30 coisas, eu vou ficar bem chateada. Trocando completamente de assunto, vocês já ouviram falar na síndrome da garota sortuda? Agora, trabalhando aqui no marketing e tal, meu estágio, eu tô começando a usar mais o TikTok, porque a gente começou a produzir muito conteúdo pra lá. E também, inclusive... Eu fiquei passada, uma coisa que aconteceu há 2 semanas atrás. Eu viralizei, 2 vídeos meus pegaram 1 milhão de views em um dia. Eu não entendi nada. Isso no Instagram. E aí no TikTok eles estão lá, perto de 1 milhão também. Tipo, bombou assim, e eu realmente não sei o que fazer com isso. Vários comentários meio engraçados, alguns outros nada a ver, sem noção, enfim, absurdos aparecendo. Veio uma galera também bem diferentona, outras pessoas que parecem ser bem legais, e eu acho que é meio que isso, né? Assim, os prós e contras de ter um conteúdo seu quando sai da sua própria bolha, né? Mas, enfim, agora que eu tô mais no TikTok, eu ouvi e vi pessoas falando sobre essa síndrome da garota sortuda. Eu até perguntei isso hoje lá nos stories do Mixed Podcast no Instagram, que é @mixed.podcast. Se você ainda não segue lá, porque lá a gente abre caixinhas, a gente conversa, enfim, é muito gostoso. Mas então, eu perguntei lá se vocês conheciam e a maioria também falou que não. Então eu já vou até aproveitar aqui que eu encontrei um link. Eu botei síndrome da garota sortuda no Google, peguei o primeiro link e eu vou ler pra vocês o que diz. O vídeo dessa tendência que mais viralizou foi de uma usuária no TikTok chamada @skzono, que já conta com mais de 4 milhões de visualizações, onde ela e um amigo explicam por que essa prática e essa tendência mudou suas vidas, mostrando que são sortudos e que tudo dá certo para eles. Já a outra usuária, chamada Laura Galeb, contou como é uma das pessoas mais sortudas que conhece e que consegue oportunidades que chegam para ela
dela do nada. Em um vídeo que tem mais de 2,8 milhões de visualizações, ela conta: não há melhor maneira de explicar do que sentir que as probabilidades estão totalmente ao meu favor. Desde que eu me lembro, sempre fiz questão de dizer a todos: tenho muita sorte. Eu sempre espero que grandes coisas aconteçam comigo e elas acontecem. É claro que o vídeo já tem mais de 500 mil curtidas e vários comentários das pessoas dizendo que é essa a energia que querem para 2023. Algumas pessoas até chamaram isso de lei da atração, que ficou famoso pelo livro O Segredo, e que podemos materializar nossa realidade com coisas que assumimos como verdadeiras. Ok... O que vocês acham disso? Porque assim, eu acho muito da hora, né? É uma linha bem tênue, né? Eu assisti um desses vídeos e aí basicamente as meninas falam que, tipo, todos os dias elas repetem pra elas mesmas várias vezes e pra outras pessoas, tipo, nossa, eu sou muito sortuda, isso aqui já deu certo, mesmo que o negócio não tenha dado certo. Nossa, eu sou muito sortuda, eu tenho um carro, mesmo que eu ainda não tenha um carro. Tipo, palavras afirmativas. Eu acho que é uma linha muito tênue entre a positividade tóxica, sabe? Assim, quando, tipo, a pessoa é tão positiva que às vezes você só quer, tipo, tá um pouco rabugenta e aquela pontinha de negatividade que é normal, sabe? Ainda mais uma capricorniana falando. De vez em quando eu, tipo, só quero pensar que todas as coisas vão dar errado e aí depois de eu ficar brava, chorar, irritada, etc., eu volto e penso, não, tá bom, vai, vamos pensar aqui mais racional, vamos pensar positivo, pode ser que dê certo, mas, tipo, abrir margem pros dois lados, porque se você ficar falando que só vai dar certo e não dá, eu acho que a frustração é muito maior, não? Olha só essa parte aqui do texto. Essa é uma nova mania da geração Z para a lei da suposição em si, o que pode ser muito presunçosa, já que muitas pessoas têm mais acesso a coisas para conquistarem outras que podem ser vistas como sorte, quando na verdade são apenas um privilégio. Tem isso também, né? Dependendo do tipo de privilégio que você tem, pode ser que você tenha muita sorte, entre aspas, para muita coisa, mas na verdade, se outra pessoa que não tem os mesmos privilégios tentar fazer a síndrome da garota sortuda do mesmo jeito, tentar as mesmas coisas, talvez não dê certo, sabe? Não dê certo igual dá pra outra. E aí isso me lembrou da lei da atração, né? Que eles até comentaram aqui, que ficou muito famoso durante aquele hype do livro O Segredo. Eu não sei se você pegou esse hype, mas eu acho que eu tava na minha adolescência. Eu tenho, ou tinha, acho que ficou no Brasil, o livro O Segredo. E eu vou confessar que eu nunca terminei, porque pra mim é muito difícil terminar um livro, como eu já comentei nesse podcast. Mas eu achava legal a ideia de, tipo, ser uma pessoa positiva, que programa a mente, que tenta entender os sentimentos. Enfim, acho que tem premissas do livro muito bacanas. E eu até perguntei isso também no Instagram e muita gente falou que conhece e que acredita. Porque eu acho que é um pouco disso, assim, tipo, se você não acreditar em você mesmo, você tá abrindo brecha pra, tipo, só coisas negativas acontecerem. E se você pensar só no positivo, se algo der errado, como às vezes pode dar, porque isso faz parte da vida, você pode ficar muito frustrado. Então eu acho que o interessante nisso tudo é tentar encontrar um equilíbrio, né? Porque você pode ver também que às vezes quando você tá próximo de pessoas que, tipo, às vezes só falam que vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, é um saco. Mas se também alguém só fica falando vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e tipo, no fundinho, você já passou por aquilo, você sabe que não vai dar certo, também é um saco. Porque você fica tipo, mano, não vai. E aí a pessoa fica, não, vai, tranquilo, vai dar tudo certo. E aí você fica meio que tipo, tá, não era bem isso que eu queria ouvir. Só fala tipo, putz, que merda, mas fique bem. Às vezes essa resposta é melhor do que uma positividade quando ela não é muito bem-vinda, porque você sabe que aquilo não vai dar certo, sabe? E a mesma coisa do contrário. Se você, tipo, tenta ser positivo por uma coisa e a pessoa fica tipo, acho que não vai dar certo, nossa. Sabe assim, quando alguém só fica reclamando? Eu sou uma pessoa que eu reclamo, eu acho, bastante até, mas não tanto pros outros. Eu reclamo mais comigo mesma, mais dentro da minha cabeça, assim. Porque eu acho muito chato pessoas que reclamam o tempo inteiro de coisas, sabe assim? Uma coisa é reclamar do tempo, outra coisa é se vitimizar, sei lá, se colocar num papel de que nada dá certo pra mim e eu já sabia que ia dar errado. Eu acho que isso também é muito chato. Eu quero saber de você. Lei da atração faz sentido? E síndrome da garota sortuda faz sentido também? Não faz? Me conta lá no Mixed Podcast, porque eu tenho minhas desconfianças, viu? Eu tenho minha desconfiança. Eu vou tentar fazer o teste. Vou tentar não reclamar por uma semana e falar todos os dias mais de uma vez que eu sou sortuda. Vamos ver qual vai ser o saldo disso.
Nesse final de semana, quando eu já tinha terminado de faxinar a casa pela 20ª vez, porque, meu Deus do céu, as pessoas que antes estavam aqui não limparam essa casa. E aí depois o cara da imobiliária disse que veio uma equipe de limpeza, não sei da onde, que eles limparam a casa. Gente, a casa tava imunda. Então levou muito tempo realmente pra limpar ela. E aí depois disso, eu falei, cara, é isso, chega, Michelle. Eu tive que falar em voz alta, porque senão, assim, eu não paro. Você agora vai descansar. E aí eu fiz um banho de banheira delicioso. Claro que eu esfreguei muito a banheira antes, mas fiz um banho de banheira delicioso. Liguei uma velinha. Liguei não, né? Acendi. Coloquei uma musiquinha da hora. Nem tentei ficar muito no celular nesse momento. E, acho que eu fiquei, sei lá, 1 hora deitada na banheira, assim, brisando sobre a vida, tentando ter um tempo pra mim, pra pensar em nada, mas ao mesmo tempo tudo. E, cara, isso me fez tão bem, tão bem. Aí eu saí, passei hidratante no corpo, fiz minha skincare com calma, fiz um cafezinho. Esses momentos, assim, de mini autocuidados me fazem tão bem que eu aproveitei essa vibe e perguntei lá no Instagram do Mixed o que vocês fazem. Ó, a pergunta era exatamente essa: o que você faz pra cuidar de você? Temos aqui algumas respostas. Leio, jogo algum jogo relaxante, ouço músicas que gosto, me ouço e me respeito. Academia, terapia, viagens e comidinhas gostosas. Academia, yoga, boa alimentação, skincare, descanso. Nossa, vocês são muito iguais a mim. Cuido da alimentação em momentos de lazer, faço terapia. Nossa, muita gente fazendo terapia, eu amo. Cuido bastante da mente, pois ela é a base para cuidar de todo o resto. Concordo muito. Boa alimentação, exercício físico e terapia. Acolho minhas emoções, faço yoga, escrevo diário, conto com pessoas que amo. Tento ir pro yoga ou comprar algo pra mim. Tento me alimentar bem e praticar exercícios físicos. Terapia, alimentação, faço terapia, bebo bastante água. Gente, que lindo. Ouço e reflito sobre os episódios do Mixed, além de tentar ao máximo me priorizar. Ah, vocês são muito lindas. Eu não aguento. A gente tá muito alinhada aí quando o assunto é esses momentinhos de autocuidado, mas sabe que nem sempre foi assim comigo, né? Por isso que hoje eu convidei uma pessoa maravilhosa para bater um papo comigo. E para nos ajudar com o assunto de hoje, eu trouxe a Marina Cristofani, ou para as mais íntimas e maravilhosas seguidoras, a Má. A Má é farmacêutica formada pela UFPR, com pós-graduação em pesquisa e desenvolvimento de cosméticos. Ela começou a trabalhar com a internet em abril de 2022 e hoje ela se dedica à criação de conteúdos e às consultas, porque ela atende em consultório. Oi, Má, seja bem-vinda! Oi, Mi, muito obrigada pela oportunidade. Tô me sentindo super, super lisonjeada por estar aqui. Eu conheci a Mi, na verdade, pela internet. Ela foi minha paciente e é uma das pessoas que eu mais gosto de acompanhar hoje. Então, pra mim, é real uma honra estar aqui falando com você, Mi. Ai, não, caiu uma lagriminha agora, porque é muito recíproco, assim. Eu falo de você pra todo mundo e como você falou, a gente se conheceu. Eu conheci... Deixa eu te contar uma história legal. Eu te conheci porque comecei a me queixar um pouco sobre a acne da mulher adulta nos meus vídeos do YouTube e tudo mais. E a minha galera que me acompanha falou, cara, você precisa seguir a Marina. Ela tá bombando no TikTok porque ela dá umas dicas de skincare sensacionais e tudo mais. Eram muitas dicas. E aí veio muitas dicas. E eu não sabia, tipo, tinha gente que me falou que tinha que usar um produto tal, outra que tinha que usar um remédio tal. E pra mim, quando veio essa dica de siga a Marina, eu falei, eu vou seguir, sabe? Tipo, foi uma das únicas coisas que eu dei ouvido, assim. E aí eu fui lá e comecei a seguir. Eu nem usava muito TikTok na época, mas eu falei, caraca, essa menina, olha a pele dela, que maravilhosa. E tudo que você fazia muito sentido, assim. E aí eu falei, bom, vamos marcar essa consulta. E, putz, pra mim, assim, foi transformador, porque não foi só sobre, encontrar uma rotina legal e tal, porque isso foi completamente mudou toda a minha vida. Muito grata quanto a isso, mas também acho que toda essa parte interna também, porque pra você que tá me ouvindo, nos ouvindo e não sabe, no ano passado eu tive um breakdown muito forte em relação à minha pele, assim, tipo, minha pele ficou super
super fragilizada e com muitas acnes e de um jeito que fazia tempo que eu não via ela. Acho que eu nunca tinha visto ela assim, nem na época da adolescência. E isso atingiu automaticamente e fortemente a minha autoestima. Tipo, eu não conseguia me olhar no espelho, eu ia lavar meu rosto, eu fugia do espelho, sabe assim? Eu via que toda foto eu tentava tampar meu rosto, ou não me sentia mais confortável em gravar os vídeos, até um ponto que eu falei, cara, eu vou bancar isso. E aí eu comentei isso na internet, e esse já foi um primeiro alívio, assim, de tipo, ai, agora eu tô conseguindo ser 100% eu, sei lá, porque eu tava seriamente chateada. E aí depois eu conheci a Má, foram muitos outros aprendizados, e aí hoje a minha pele tá muito melhor, eu sou muito grata. Eu acho muito interessante que quem passa pela consulta comigo entende mais profundamente o meu conteúdo, na verdade. Porque a minha intenção nunca foi ser... Eu não estou usando esse termo de maneira pejorativa, tá? Mas a minha intenção nunca foi ser a blogueira que indicava produto ou a blogueira que fazia publi de produto. A minha intenção sempre foi ensinar as pessoas para que cada produto serve e dar autonomia e fazer com que as pessoas consigam decidir elas mesmas o que usar. Só que além disso, eu sempre falo que o meu conteúdo não é sobre skincare, né? Não é sobre o cuidado com a pele. Ele é, na verdade, sobre amor próprio, ele é sobre autocuidado. E na minha consulta eu acho que eu consigo passar muito bem isso. E na minha opinião, quando a gente começa a falar de pele, sim, óbvio que tem a questão de, me alimentei errado esse final de semana, comi muito pão de queijo, comi muito chocolate, daí aparece uma espinha ou outra, mas eu não consigo dissociar o nosso estado emocional da nossa condição da pele. Eu lido com depressão faz muito tempo, isso acho que é até um assunto que a gente vai falar mais a fundo sobre depois. A minha acne começou a melhorar justamente quando eu comecei a tentar me sentir melhor. Tem seguidora minha que chega e fala assim, eu desisti de cuidar de mim, eu não me cuido porque eu não me amo. E eu falo justamente o contrário, né? Eu falo assim, olha, você não tem que se cuidar porque você já se ama. Você tem que se cuidar porque você tem que mostrar pro teu corpo que ele merece um pouquinho de amor. É uma coisa muito mais ativa do que uma consequência. Então eu fico super feliz, porque eu vejo você brilhando nos teus stories, eu vejo você feliz. E assim, uma espinha não atrapalha nada disso, ou pelo menos não deve atrapalhar. Às vezes acontece. Eu, inclusive, tô com uma espinha hoje. Se tivesse vídeo, vocês já iam ver. A gente não deixa de amar uma pessoa, o nosso namorado, namorada, enfim, porque ele tá com acne. A gente olha pra ele e fala assim, o amor é igual, então por que a gente se trata diferente? Por que a gente não se olha com esses olhos? E acne é um negócio que mexe bastante com a gente mesmo. Então, fico super feliz de ver você reluzindo na internet, toda feliz com a sua pele, que você merece. Muito obrigada. E assim, eu acho que faz muito sentido essa relação da pele, da saúde da pele, com as coisas que a gente vem vivendo, com, de repente, eu senti muito, assim, depois da nossa conversa, da consulta e tal, que tinha muitas coisas dentro de mim que eu não tava, tipo, conseguindo, na verdade, que eu não queria olhar, então que eu não queria resolver, que eu tava, tipo, tentando guardar de algum jeito, e os últimos 2 anos, assim, foram anos de muita mudança pra mim, e que eu acho que chegou num momento que o meu corpo, tipo, falou, você não vai dar uma choradinha, porque você não quer se sentir fraca, você não vai olhar pra esse negocinho aqui, a gente vai dar uma explodida de outro jeito, sabe assim? Porque eu sinto muito que foi muito isso, e a partir do momento que eu comecei a olhar mais pra essas coisas que eu tava fechando os olhos, a partir do momento que eu comecei a me cuidar mais, e como você falou, me tratar com mais amor e mais carinho, as coisas foram melhorando, assim, de fato, e é o que eu já até falei em outros episódios passados, às vezes a gente tem umas palavras tão duras com a gente mesma, assim, tipo, a gente consegue ser tão cruel com a gente, e coisas que a gente jamais falaria pra uma amiga, pra uma mãe, pra uma prima, ou mesmo pra uma pessoa que a gente não conhece, né? Eu acho que a gente faz isso, né? Até é uma coisa que eu abordo muito na minha consulta, mas eu acho que a gente faz isso porque a gente tá tão desconectada com o nosso lado sentimental, com as nossas próprias emoções, que a gente não percebe que quando a gente profere esse tipo de palavra, né? Quando a gente se olha no espelho e fala, puta, como eu tô gorda, ou puta, como eu tô com espinha, sabe? Tipo, é uns pensamentos que não tem porquê, mesmo se tiver, né? Tipo, tá grande coisa, mas é com um tom tão desamoroso. Só que como a gente tá tão desconectada do nosso coração, né? Do que a gente tá sentindo, a gente nem percebe o quanto mal isso faz. Então, tem até experimento, né? Que você fala mal com uma plantinha
a plantinha não cresce. Como é que a gente vai crescer? Como é que a gente vai estar feliz? Como é que a gente vai acordar bem disposto se só o que a gente pensa sobre a gente é pensamentos ruins? Só que quebrar esse vício, né? Esse ciclo vicioso de, tipo, se olhar no espelho, ter um pensamento ruim, etc., é muito difícil, porque você não sente que você tem direito, entre aspas, de quebrar esse ciclo. Você não... Eu, pelo menos, o meu processo foi assim. Eu descobri que eu podia tentar desafiar esse pensamento que era muito natural, mas ter coragem de fato, desafiar demorou um tempo, assim, de eu falar, tá, pera, então eu tô, nesse momento, eu tô me olhando no espelho e tô me vendo muito maior do que eu sou. Eu já passei por períodos de anorexia bem sérios e eu me via, assim, tipo, 10 vezes maior do que eu era. Então, assim, autoestima é realmente um negócio que é muito carinhoso do meu coração, porque eu passei por muita coisa. Eu acho que sou super ligada em espiritualidade e tal, então eu acho que eu passei por certas coisas pra também poder ajudar as outras pessoas. E eu lembro que pra mim era muito difícil olhar e falar assim, cara, eu tenho um peso normal, porque conscientemente, quando eu olho o meu número na balança, eu falava, cara, eu não tô acima do peso, né? Mas na visão ali era muito diferente. Então esse ato de começar a questionar pensamentos tão naturais foi muito complexo. Mas ele funciona tão bem, ele funciona tão... Você só precisa ter coragem de começar. Mas assim, e é lento, né? Tipo, um dia você questiona, 2 dias você acredita. Um dia você questiona, 10 dias você acredita. Até que chega uma hora que você começa a questionar tanto que esse pensamento nem vem mais como algo teu, ele vem como algo... É quase como falam na meditação, né? Que você observa os pensamentos, mas você não absorve os pensamentos. Você olha eles acontecendo, se distanciando. Essa é, inclusive, uma dica para vocês fazerem. Desafiem a própria cabeça. Tipo, questionem a própria cabeça. Sejam desafiadoras, assim, nesse ponto. Eu acho bem interessante. Nossa, sensacional. Se tu quiser trazer um pouquinho sobre isso que tu falou, sabe? Dessa construção, talvez um pouco mais... Nos contando uma história, alguma coisa, algum pedacinho da tua trajetória em relação a isso, porque o que eu vejo é que muita gente fala, do amor próprio, do autocuidado, como se fosse, sei lá, só fazer uma máscara facial, só assistir um filme legal, e pode ser isso também, sabe? Eu acho que esses momentos também podem fazer parte do amor, do autocuidado e tal, porque aí o que eu vejo é que eu, Michelle, muitas vezes eu me tratava super bem dessas outras formas, sabia como me mimar, entendia as coisas que eu gostava, mas aí naquele meu íntimo, quando eu me olhava no espelho, ou, até hoje eu prefiro tomar banho de luz apagada, olha que loucura, e por muito tempo da minha vida, eu só tomava banho de luz apagada, assim, e não queria que ninguém me visse, e assim, eu sou super dentro de um padrão, e era algo tão íntimo meu, eu até tinha vergonha de falar isso pras pessoas, do tipo assim, se eu falar que eu tenho vergonha de me ver pelada, ou me ver tomando banho, as pessoas vão pensar, tá, mas Michelle, por quê, sabe, você não é gorda, você não tem isso, você não tem aquilo, você, tipo, tá dentro de um padrão, qual que é o problema? Mas pra mim, era uma luta, assim, de tipo, Michelle, eu sei, você devia estar feliz, ou você devia não estar tão triste em relação a isso, você também não pode compartilhar isso com as pessoas, porque o que as pessoas vão achar de você? Tá doidona, sabe? Tipo, como assim? Então, por muito tempo, eu achava que, tomar banho de luz apagada era só algo normal, era só algo que me deixava mais relaxada, mas aí quando eu fui olhar a raiz do problema e tudo mais, aí eu fui entendendo as coisas, então eu acho que é muito diferente essa coisa de quando a gente tem esse autocuidado que é compartilhado nas redes sociais, ou que as pessoas falam mais como coisas que são mais fáceis de fazer no dia a dia, mas nem sempre estão indo ali naquela raiz do seu problema, e quando você realmente de fato começa a, como você falou, trazer as palavras de afirmação, realmente acreditar nisso, questionar esses pensamentos mais desafiadores e tal, eu acho que é uma grande diferença, né? Sim, eu lembro que quem me ensinou tudo isso, na verdade, foi minha terapeuta. Como eu falei, eu passei por períodos de depressão bem sérios, fiz psicanálise, tomei remédio, fazia de tudo, só que eu sentia que nada sanava a causa. Eu continuava tendo o mesmo pensamento, mas eu era mais... Principalmente quando eu tava medicada, foi extremamente necessário. Toda vez que alguém me pergunta, me fala assim, eu, né, como farmacêutica, eu tenho conhecimento sobre medicação, e toda vez que alguém fala, mas eu vou ficar viciada no medicamento, eu falo, gente, tipo, isso é qualidade de vida. Se você tá vivendo num território armado dentro da tua própria cabeça, tipo, é preciso, né? A medicação é precisa. Tem gente que tem medo de ficar medicada o resto da vida, mas às vezes é preciso. Então, assim, não estamos julgando a medicação. Mas quando eu comecei a fazer terapia com essa minha terapeuta, ela sempre foca muito em como existe uma comunicação corporal dentro do nosso corpo por meio de emoções e de sentimentos que a gente não dá voz. Por quê? Porque a gente cresceu pequenininho, então a gente chegava lá no mercado, a mãe falava não pra gente. A criança, ela tá vivendo
aquele fluxo dela. Ela tá, tipo, brincando, espalhando a energia dela pra tudo quanto é canto, e quando ela recebe um não, é como se ela tivesse dado de cara num vidro. É uma frustração. E os pais, hoje tá começando a melhorar, tá tendo mais educação positiva com relação a isso, né? Mas, pelo menos quando eu nasci, eu sou de 95. A primeira reação dos pais era falar, porra, você tá fazendo birra, você tá brigando, tipo, para de ser mimado. Como se a criança tivesse plena capacidade de controlar seu impulso emocional. E nessas dela ouvir que ela precisa controlar sua capacidade emocional, ela vai podando essa conexão emocional. Então, o que eu vejo mais no meu consultório é, no primeiro momento eu pergunto, o que você tá sentindo? Ah, não tô sentindo nada. Não, tá sentindo. A Mi, que fez consulta comigo, tipo, é uma consulta super emocional. Normalmente as meninas choram, eu pergunto sobre família. Às vezes, né, claro acabou a nossa consulta, eu fiquei acho que mais umas 2 horas chorando. Então, é uma consulta bem emocional porque você libera muita coisa, você entra em contato e você pensa assim, no começo da consulta eu acho que todo mundo pensa, meu Deus, o que essa louca tá falando sobre meu pai? Tipo, meu pai não tem nada a ver, eu só quero um remédio pra minha espinha. E não, porque tem a ver, porque eu acho que mesmo quando você tá com uma espinha, você não tem direito, você não pode se olhar e falar, nossa, eu me odeio. Então, quando você começa a perceber que certas frases, certas questões, elas estão deixando triste, elas estão te maltratando, se a gente tem noção de que essa tristeza tá ali, que a gente tá se machucando, é que nem a gente colocar a mão no fogo. A gente coloca a mão no fogo uma vez, a gente tira porque queimou. O nosso corpo, ele evita machucar, ele evita se machucar. Então a gente vai doutrinando a nossa mente a também não ter esse tipo de pensamento. Mas eu acho que autocuidado também tem muito a ver, que nem você falou, essa questão do caminho é gostoso, fazer uma máscara facial, tomar um banho com a luz de velas é gostoso, mas eu acho que o autocuidado tá muito mais no dia a dia, de você ouvir alguém gritando com você e você se sentir, eu acho que não é nem merecedor, mas você sentir que você tem espaço de se impor, principalmente pra nós mulheres, né? A mulher foi crescida muito calada, então a gente tem que ter espaço pra falar, não quero que faça isso. Não gostei de ter falado assim. Dentro da minha consulta eu explorei ainda mais um pouco sobre isso, mas claro que tem que ter a noção de que existe um feminino que se impõe e existe um masculino que se impõe, porque hoje a gente vê muitas mulheres que acabaram migrando para esse lado masculino porque o feminino estava sendo muito subjugado, ele estava sendo muito apequenado. Mas eu vejo muito que o autocuidado é isso. Tal pessoa tá abusando, né? Tipo, tá sendo folgada com você. Não vou fazer. Mas não sei o quê, porque a mulher é sempre ensinada a dar 1000 voltas, né? Pra não sei o quê. Não pode ofender. Tipo, não, cara, eu não tô ofendendo, eu estou me posicionando. Eu tô falando isso, eu tô me deixando ser assim. Então, sentir, vem mais pra frente. Mas eu acho que é saber racionalmente que você tem direito. Marina, mas eu não sinto que eu tenho direito de fazer as coisas. Tudo bem, mas a gente começa num lugar, a gente começa arriscando. Então, um pouquinho. Eu não sinto que eu tenho direito de estar na faculdade que eu quero, não me sinto merecedora. Começa aplicando. Mas eu tô com medo. Vai com medo. Respira fundo e vai. Eu não sinto que eu tenho conhecimento suficiente. Isso, a mulherada tem muito, né? Não tenho conhecimento suficiente pra dar essa palestra. Seja crítica com você. Tem alguma coisa que eu preciso aprender mais? Tem. Então, vamos aprender. Fora isso, eu tô só com medo? Tô. Então, vamos mesmo assim. A chance eu acho que essa foi uma grande descoberta que talvez você até tenha tido com a internet, é que todas as pessoas têm alguma questão. Todo mundo tem um ponto de carência, todo mundo tem um ponto que não sabe muito bem o que tá fazendo, que tá meio perdido. Então, se tá todo mundo perdido, tá tudo bem tá perdido também. Vai perdido, vai fazendo. Se uma hora você se encontra. E não se encontra em 100% todas as coisas. Mas essa foi uma coisa que eu percebi muito, que eu olhava as pessoas da internet e falava assim, nossa, essa mulher tá com a vida inteira dela resolvida, né? Nossa senhora. Não. Juro por Deus que ela não tá. No tempo que ela tá fora da câmera, ela provavelmente está chorando com medo do que está acontecendo. Então, isso é um pouco acalentador, saber que o ser humano é falho e que não é só você, né, ou eu exclusivamente que somos falhas. O ser humano é falho e o ser humano é carente. Então, tá tudo bem, sabe? Eu acho que é se permitir mesmo ser você. Mesmo sendo, entre parênteses, chatinha, sendo birrenta, sendo mimada, que nem os nossos pais, né, às vezes falavam pra gente, é se permitir ser isso e deixar isso vir. Claro que ter consciência de que às vezes a gente tá agindo de maneira imatura, né? Às vezes, sei lá, eu tô vendo Big Brother agora, daí tem uma das personagens, das meninas que tá lá, que eu achava que ela era mais velha, mas ela tem 23 anos. E ela age de maneira muito imatura, né? Muito impulsiva, nananã. Então, assim, tem que ter esse criticismo de tipo, tá, certa situação eu fui meio imatura,
ou realmente foi a pessoa passou dos limites comigo. Ter esse peso, e se ela passou dos limites, se posicionar. Se você, tipo, acabou abusando ali, foi meio imaturo, olha e fala, putz, tá bom, da próxima vez eu melhoro, sabe? Ter esse senso crítico, mas sem maldade, sem machucar você mesma, sabe? Sim, aquele equilíbrio entre a autocobrança, né? Porque, pode ser que tenha alguém que entre na noia de fui imatura, errei uma vez, e aí fica batendo naquilo pra sempre, mas espera lá, você pode errar, sabe? Tipo, todo mundo tá errando o tempo inteiro, mas também nos momentos em que você acerta, em que você faz algo legal, que você é foda em alguma coisa, reconhecer isso também, né? Tipo, te colocar pra cima e, eu fiz isso porque eu sou merecedora, eu fiz isso porque eu estudei pra isso, eu tenho capacidade pra aquilo, eu me preparei pra isso. Enfim, eu acho que é realmente como tu falou, a gente se tirar dessa caixinha de, eu não posso, eu não consigo, tudo é tão difícil e tentar resolver, eu sou capricorniana, né? Então pra mim é umas coisas muito práticas. Se eu tô com medo disso, se eu tô com medo, agora eu tô na fase da dissertação. Ai, meu Deus, do meu mestrado. E aí eu fico, tipo, toda hora estava, né, procrastinando, porque eu tava com medo de encarar o trabalho, de encarar o BO de ter que escrever. E agora que eu tô escrevendo, tá fluindo super bem e eu tô encarando isso e falando, bom, nessa parte aqui eu acho que não tá legal ainda, mas como é que eu posso resolver isso? Então eu, tipo, pego minhas ferramentas e eu tô conseguindo resolver, ao invés de ficar dando só voz a esse meu inner sabotador, assim, né? De tipo, você não vai conseguir, isso não vai dar certo, e enfim. Eu acho que é criar esse equilíbrio e também, como tu disse no começo da tua fala, de saber os teus limites também, de quando você não quer, não tem que dizer um sim só pra agradar alguém. Eu sempre falo que quando você diz um sim pra alguém, você tá dizendo pelo menos um não pra você, porque você tá deixando de fazer algo por você pra fazer pelo outro. E às vezes você não tá a fim de fazer pelo outro porque você não tem tempo, porque você tá exausta, porque você tá cansada. A gente não precisa servir o tempo inteiro, né? Isso do servir pra mulher tá muito enraizado, só que ao mesmo tempo, como tá tão enraizado, acaba virando movimentos polarizados, né? Então a mulher ou ela serve e eu vejo muito isso na sociedade, tipo, mulheres que acabaram ficando muito fortes, muito e se apegam muito a isso, nenhum homem vai me querer porque eu sou muito forte. Não, calma, a gente pode ser feminina. Eu acho que grande parte do porquê tem 2 pontos que eu acho bem importantes trazer pra autoestima, e eu vou colocar a minha intimidade aqui. Eu cresci achando que eu precisava ser um machinho. Então eu falava grosso, eu era irritadiça, eu não queria usar saia, eu não queria usar vestido. Por quê? Porque a sociedade era mais masculina e eu a vida inteira ouvi, isso é coisa de menininha, isso é coisa de mulherzinha, sempre com um tom que a mulher era menos. Só que eu não me sentia bem, porque eu acho que no fundo eu sou extremamente feminina. Então a minha mente, né, pensava que eu precisava ser masculina, eu achava que eu agradaria mais por ser masculina e eu tava me escondendo. Então grande parte da inexistência da minha autoestima, né, da minha autoestima ser tão baixa, é porque não tem como você ter uma autoestima alta se você não tá sendo você. Então, em primeiro lugar, eu acho que é descobrir quem você é. E quando a gente diz quem você é você no teu íntimo. É você quando você tá sem ninguém. Eu me via, assim, assistindo filme de romancinho bobo e eu ficava com vergonha, mas eu gostava muito. Então, existia essa briga. No fundo, eu gostava muito do romancinho, eu queria muito viver um romance e tal, mas quando as outras pessoas me pegavam assistindo, eu falava, não, claro que não gosto desse tipo de filme, tipo, sabe? Então, é se permitir ser você. E em segundo lugar, eu acho que a autoestima a gente tem que se conhecer, mas a gente também tem que exercer. Ela vem muito com um sentimento de execução. Então, assim, fiz a primeira vez, ficou horrível lá, desenhei um cabrito, daí ficou horrível o cabrito. Só que se a gente faz uma segunda vez, e a gente faz uma terceira, e a gente faz uma quarta, até que chega um ponto que esse cabrito começa a ficar bonitinho. Então, se propor a de fato melhorar, mas não, que nem você falou, não num olhar de cobrança, tipo, meu Deus, eu preciso acertar a primeira vez. É você se tornar reliable, a palavra é essa, tipo, as pessoas poderem confiar em você de que você vai começar e você vai terminar aquela tarefa. Então, sei lá, teu chefe chegou e falou, eu tô vendo um curso sobre isso agora, na verdade. Então, seu chefe chegou e falou assim, olha, preciso que você escreva um material sobre isso aqui. Aí você não sabe sobre o assunto. Você fica meio desesperado que você fala, caraca, como é que eu vou começar isso aqui? Então, entra lá no Google, pesquisa o assunto, vê quais pontos principais esse assunto aborda. Vai fazendo aquele compiladinho, vai criando gosto pela arte da execução.
e entrega o material. Ai, mas o material precisava de uma terceira pessoa que não coletou os dados ou que não passou os dados. Cara, se você ficar colocando a barriga, né, na situação, empurrando o negócio, colocando sempre a responsabilidade na outra pessoa, a outra pessoa não me passou o negócio, então não consegui terminar. Você nunca vai ter aquele senso de tipo, caraca, eu fiz, eu que terminei. Então, toda vez que você cumpre uma tarefa, que você executa alguma coisa, você dá um motivo também interno pra você se sentir orgulhosa disso. Então, eu acho que são duas coisas muito importantes. É, de fato, começar a gostar do processo de crescer, começar a gostar do processo de aprender, começar em vários âmbitos, então, sim, profissional, mas também emocional, mas também cuidado de pele. Então, a pessoa que nunca tinha cuidado da pele antes, se olhar no espelho e falar, hoje eu vou passar hidratante. Ok, é hidratante, é hidratante. O tiquinho do hidratante foi. E ter essa questão de, tipo, quem sou eu mesmo? O que eu gosto de fazer? E eu sempre começo com o que você gosta de fazer. Eu até falei isso na tua consulta, eu lembro. Eu falei, Mi, você tem que começar a achar uma coisa que você gosta, que deixa a tua criança interior bobinha e feliz. Seja rir da piada pudim, seja cantar a música do Michael Jackson, seja, tipo, tomar banho no escuro. Tudo bem que no teu caso, tipo, tomar banho no escuro, ele tinha um fundo diferente, mas sei lá, já uma tá coisa... ressignificando, já tá ressignificando. Ela sendo uma velhinha e já fica, entendeu? Uma coisa mais legal. Exatamente, eu acho que a gente começa a se descobrir a hora que a gente sabe o que deixa a gente genuinamente feliz. Que, sabe, eu ficaria horas fazendo aquela coisa que, ai, é bobo, tá, é bobo, mas às vezes, sei lá, é jogar dominó. Dane-se, joga dominó, pelo menos uma vez por dia. Traz essa pitada de felicidade. No auge da minha depressão, a minha terapeuta sempre falava isso. Marina, tudo bem, você tem faculdade, você trabalha, você tá estudando, etc. Mas assim, você mesma se pune por não colocar nenhum pingo de glitter no teu dia. Você não tá fazendo o café que você gosta. Tipo, você tá sempre na dieta. Claro que, né, quando a gente fala de querer emagrecer, vamos tirar esses cenários mais drásticos. Mas é importante. Aí você gosta de cantar, então bota uma musiquinha na hora que você tá tomando banho. Você gosta de correr, vai lá dar uma volta na quadra. Eu acho importante você identificar muito bem o que deixa a tua criança feliz. Aquela coisa que você dá risada boba. Traz isso pelo menos uma vez por semana. Assiste um filminho, ri de piada, vê um vídeo no YouTube engraçado. Sei lá, descobre o que... É assim que você começa a descobrir quem você é. E é assim que você começa a descobrir como se posicionar. Inclusive, hoje na sociedade, a mulherada tá começando a se posicionar de um jeito extremamente masculino, né? Eu vejo. Porque a gente perdeu muito espaço, a gente não tinha como se posicionar. Então, óbvio que a gente vê quem tem espaço se posicionando, a gente acha que precisa ser daquele jeito. Mas o meu jeito de me posicionar é muito diferente do jeito da minha irmã, que é muito diferente do jeito da minha mãe, que é diferente do jeito do meu pai. Então, é encontrar quem é você, de verdade, lá no fundo. Tipo, tá, quando eu tô querendo dizer não pra alguém, o meu jeito de Marina, ele é um pouco mais doce, mas ele é bem incisivo. O jeito de outra pessoa talvez seja menos doce, mais seco. Então, isso é bem importante, você descobrir quem você é. Eu tava aqui pensando e eu acho que a minha criança interior, ela gosta de comer bolo. Nossa, eu tenho uma vizinha aqui em Berlim que ela tá toda hora fazendo bolo, e bolo que parece o cheiro do bolo da minha mãe. Eu tenho essa coisa de... O que me faz feliz é ir num café e pegar um cafezinho e uma fatia de bolo. E pra mim, isso é tipo assim... Nossa, às vezes eu levo meus lápis de cor no café. Mas é a coisa mais engraçada, assim. As pessoas ficam, tipo, olhando. Algumas, né? Porque Berlim é maravilhoso que ninguém olha pra você. Mas se uma outra pessoa olha, ela, tipo, dá um sorrisinho, ela tenta ver o que você tá fazendo. Ah, que legal e tal. E pra mim isso é o que me faz muito feliz. Recentemente, eu até falei isso para as pessoas que estão ouvindo, que eu quero aprender a pular corda, porque durante toda a minha infância eu era um desastre pulando corda e eu achava lindo as pessoas que pulavam. E aí eu lembrei disso agora, perto do auge dos meus 30 anos, e eu vou fazer o quê? Eu vou aprender a pular corda. São essas coisas que a gente vai meio que se desapegando, né? As coisas vão acontecendo, a rotina vai acontecendo, essa coisa de que você tem que ser forte o tempo inteiro. Uma coisa que minha terapeuta fala é que, Michelle, você pode ser uma mulher forte, mas você também é uma mulher frágil, você também é uma mulher que precisa de carinho, você também é uma mulher que é afeto, que merece coisas boas, que, sabe assim, tipo, eu não preciso ser forte o tempo inteiro, porque ninguém é forte o tempo inteiro, e às vezes a gente tá cansada de ser forte o tempo inteiro. Então eu acho que se deixar vir os sentimentos, a coisa
acolher aqueles que você acha que merecem que sejam acolhidos, tentar deixar um pouco pra lá aqueles outros que não te fazem muito bem, mas também entender o porquê que eles estão ali, enfim, eu acho que ajuda muito nesse processo de se auto-entender, de melhorar a sua autoestima e de ser o seu verdadeiro eu, né? Nossa, com absoluta certeza. Inclusive, isso que você falou assim, de entender o outro. Cada vez mais, quanto mais eu me aprofundo nessa área, nem vou dizer que é da psicologia, mas é um pouco da psicologia humana, mais eu percebo que o ser humano, ele é autocentrado, mas não no sentido ruim da palavra. Claro que mesmo sendo autocentrado, a gente é capaz de fazer coisas para os outros, mas a gente só enxerga o que tem na gente, a gente só reage partindo do ponto do que tem na gente. E eu era uma pessoa muito insegura porque eu dependia sempre de uma reação do outro que fosse a mesma que a minha. Faz 6 anos que eu entrei na terapia e que eu deixei o meu menininho de lado e comecei a ser mais menininha. Mas quando eu comecei a entrar em contato com o ser menininha, eu realmente fiquei muito mais frágil. Por quê? Porque eu esperava que as outras pessoas também fossem tão doces quanto eu estava sendo, quanto eu tento ser. E quando alguém é meio rolo compressor em cima de mim, eu fico muito chateada. Ou ficava. Por quê? Fez parte do meu amadurecimento e também da minha autoestima entender que a resposta do outro tem literalmente zero a ver comigo. Porque não importa se você falar da forma mais doce. Se a outra pessoa já estiver armada pra dar um rebote porque provavelmente teve uma infância ruim, provavelmente teve experiências ruins ou tava passando por um dia ruim, ela não tá vendo você, ela tá vendo um reflexo dela mesma. Então, isso é uma coisa que eu percebi muito com a internet. Às vezes eu tô sendo super doce, acho que você já deve ter passado por isso também. Às vezes eu tô sendo super doce, tô respondendo alguém e daí chega um comentário, nossa, como você é estúpida, eu só fico, mas como que é estúpido? Talvez eu esteja respondendo de maneira direta, mas não estúpida. Outro dia eu até vi uma caixinha de perguntas que você estava respondendo, que alguém perguntou se você era assim doce mesmo ou irônica, alguma coisa assim, tipo, tem isso também, né? Se você é seca nas palavras, se você simplesmente é direta, né? Você pode passar como rude, como grossa, como fria, sei lá. E se você trata as pessoas com mais amor e carinho, se chama de linda, se fala não sei o quê, aí, porque você é falsa, porque você é irônica, porque é muito louco, né? Assim, acho que e a percepção que a pessoa tem de você só diz a respeito dela, né? Tipo, é uma sensação que ela talvez vê dela mesma ou das pessoas que estão ao redor dela e ela não vê verdade naquilo porque simplesmente não existe dentro dela. Exato. Eu percebo, isso melhorou muito a minha autoestima. Não levar nada muito pro pessoal, assim, sabe? Pra mim isso é muito, muito, muito nítido. Eu não levo mais as coisas pro pessoal. Claro que às vezes eu me irrito com um comentário ou outro, mas quando a pessoa realmente não consegue enxergar a minha verdade e eu tô sendo muito sincera e eu tenho a certeza de que eu tô sendo sincera, essa mesma certeza demorou um pouco pra chegar, mas hoje ela tá aqui, eu percebi que não adianta. Teve um episódio que eu vou até compartilhar com vocês. Eu fui quase cancelada porque eu falei que eu não gosto de limpeza de pele, tá, gente? Eu fui meio generalista e até pedi desculpa depois por isso. Eu falei que eu não recomendava pra ninguém. Não devia ter falado isso porque sei que cada caso é um caso, enfim. E nos comentários veio várias esteticistas, entendo que isso tenha feito elas se sentirem ameaçadas, porque grande parte da renda de uma esteticista, querendo ou não, é a limpeza de pele, então eu super entendi. E a pessoa falou assim, nossa, mas você tá querendo acabar com a nossa profissão. Então eu falei, não. Se você acha que a tua profissão é apenas limpar a pele, fazer uma limpeza de pele, talvez a tua profissão, você se sinta ameaçada. Mas eu acho que a profissão de vocês é muito mais do que isso. E o meu comentário, ele foi na entonação e na tentativa mais doce possível. Foi do tipo, se valoriza, você é muito mais do que uma limpeza de pele. Olha tudo que você pode fazer. Foi nesse sentido. Sim. E muitas pessoas leram como se eu estivesse sendo arrogante e como se eu tivesse sendo... Eu não consigo nem entender, tipo, interpretar algo que não fosse doce, juro, porque veio de mim, genuinamente. Eu tava sendo muito... Eu tava tentando acolher a pessoa. Então, Sim. Quando eu vi que as pessoas não tinham entendido, eu falei, não tem a ver comigo. Tipo, elas não estão brabas comigo, elas estão brabas com uma frustração, com medo de como isso pode afetar no trabalho delas, elas estão vibrando numa questão de escassez, de tipo, caraca, se essa menina que tá crescendinho falou isso, talvez as pessoas realmente parem de fazer limpeza de pele. Então, quando você entende que não é pessoal, que elas não estavam falando de mim, fica tão mais fácil você deixar de lado, sabe? Então, a tua autoestima não depende do, tal pessoa me viu, tal pessoa me enxergou. É bom se sentir enxergada? Porra, melhor coisa do mundo, mas é melhor ainda quando a gente
enxerga. Se vê primeiro, né? Sem esperar uma aprovação do outro, porque às vezes essa aprovação não vem ou ela vai demorar e aí você fica frustrada, mas na verdade você é um mulherão, é foda e merece um reconhecimento que, em primeiro lugar, você deve dar a você mesma. Eu diria até que aguardar a aprovação do outro, e quando eu falo isso, eu falo pra mim porque eu sou people pleaser, tá? Tipo, eu sou mesmo, eu tenho pleníssima noção disso. Mas aguardar a aprovação do outro é até um pouco de prepotência nossa, de não conseguir compreender que a outra pessoa também tem o tempo dela. E que se ela não consegue te enxergar é porque ela tem várias camadas pra desconstruir, porque ela passou por várias coisas. E você querer que ela te enxergue é você querer que ela passe por cima do aprendizado dela. Então, a história é quase como a história... O meu pai sempre me contava essa história da borboleta. Que a lagartinha vai lá, se bota no casulinho, e daí chega um homem com a maior das boas intenções. Ele olha aquela borboleta tentando sair do casulo, passando maior esforço, maior sufoco, ele vai lá, pega um canivete e abre o casulinho da borboleta. E da borboleta cai no chão e morre. Por quê? Porque ela precisava daquele esforço para desenvolver o musculinho dela, para aquele músculo depois virar uma asa de borboleta e ela conseguir voar. Sem aquele músculo desenvolvido, ela não conseguia voar, então ela não ia conseguir comer, ela não ia conseguir, tipo, fazer nada, reproduzir com outras borboletas. Então eu acho que quando a gente quer que o outro nos enxergue, é quase como se a gente quisesse que a borboleta saísse do casulo na hora que a gente quer pra gente ver a asa dela. Tipo, não, eu quero ver a tua asa. Tipo, não, a borboleta tá passando pelo processo dela, deixa a borboleta lá, sabe? Não Meu Deus! Essa história é maravilhosa, eu vou pra sempre lembrar disso, porque eu consigo relate em várias coisas da vida, assim, não só no outro, mas em até meus próprios processos, assim, eu tô toda hora, talvez querendo que alguém venha com canivete e facilite, mas eu preciso passar por aquilo, né? Exato. Ai, eu amei. Depois que você entende isso, fica muito mais fácil, né? Tipo, tal pessoa não tá me enxergando, mas, cara, será que tal pessoa também não passou por uma barra? Ela não tá pronta pra te enxergar. E a gente se coloca muito na posição de vítima. E quando eu digo posição... a palavra vítima, ela é difícil de usar, assim, porque a gente não quer a gente não quer diminuir o sentimento das pessoas. Mas muitas vezes esses sentimentos vêm de um lugar de, tipo, se diminuir mesmo. De, tipo, vou me botar nessa posição de vítima. E quando a gente fala, tal pessoa não me enxergou, eu sinto que é um pouco. Porque se a gente tem essa consciência do maior, né? Do tipo, cara, a pessoa tem as questões dela, sei lá, olha de onde ela veio, não sei, fica mais fácil você se dissociar e falar, tá bom. Isso não significa deixar as pessoas fazerem o que elas quiserem com você, né? Tipo, se tal pessoa tá repetidamente passando por cima das tuas necessidades, até em relacionamento, passando por cima de você, etc., porque ela não tá pronta pra te enxergar, então você tem mais do que o dever e o poder de sair daquele relacionamento e procurar outra coisa. Aí né? você também não tá pronta pra isso, né, gata? Você não tá afim disso. É isso. Exato. Então tem que ter a responsabilidade de entender o outro, mas o compreender o outro. E essa frase eu falo muito pra mim, porque eu já fui essa pessoa de entrei nessa vibe do tipo, não, eu vou compreender o próximo, e acabei virando trouxa e me botei em situações que eu não precisava ter me botado. Você pode sair sim. Você compreende e fala, brother, beleza, gostei, tipo, tá tudo certo, segue o seu caminho, mas eu vou seguir o meu longe de você, tá? Tudo bem, beijo. É isso. Má, eu amei essa troca que a gente teve. Eu espero muito que as pessoas tenham absorvido algumas coisas. Eu tirei várias coisinhas que eu vou provavelmente escrever no meu diário mais tarde. Mas eu queria que tu me ajudasse numa coisa. Agora, no podcast, nesse finalzinho, a gente tem um quadro Me Ajuda, que eu recebo sempre uma mensagem, uma história, um pedido de conselho de algumas das ouvintes do podcast. E a dessa semana eu acho que tem muito a ver com o que a gente conversou, principalmente quando lá no começo a gente falou sobre se observar, entender os nossos momentos, os nossos limites e como isso tudo que a gente vem conversando ao longo do episódio tem a ver com autoestima e com amor próprio. Eu terminei um relacionamento de 6 anos e meio, mas que no último ano passou por diversos desafios. Aconteceram muitas coisas que me magoaram e acho que a ela também. Entre idas e vindas, eu achei melhor terminar. O ponto é que eu não sei exatamente a pessoa que eu sou hoje. Nos conhecemos quando eu tinha 18 anos e acho que eu descobri um mundo novo junto dela. Mas hoje eu me sinto outra pessoa. Eu sinto que eu preciso viver outras coisas, ficar sozinha para conseguir passar por esse processo. Quando a gente terminou, eu acho que ela não entendeu muito bem que eu precisava me priorizar. E isso me magoou bastante, porque
porque independente disso, ainda tenho muito carinho por ela. Eu sinto que eu tô em paz comigo, mas que ao mesmo tempo eu me sinto mal por não ter sido compreendida como eu imaginei que seria. É isso que a gente tava falando exatamente agora, né? Eu acho que tem duas partes muito legais dessa história. Eu acho muito legal e muito nobre ela ter se percebido e ter visto que ela precisa passar por um processo, por um momento, por uma fase de vida sozinha pra até se descobrir, porque como elas namoram desde os 18 anos, enfim, eu acho que é um momento ali entre os 18 e os 20. Eu não tô falando que relacionamentos quando começam muito cedo não dão certo, não é isso, mas eu acho que se você não tem uma abertura no relacionamento, ou se você não conseguiu construir essa sua individualidade durante o relacionamento e ali durante o período que você era adolescente, vai chegar em um momento que acho que talvez isso bata um pouco na porta e talvez você precise se afastar disso tudo que você criou pra se enxergar, pra se ver e tudo mais. Eu acho que foi isso que aconteceu no caso dela, então eu acho isso muito bacana. Mas esse lance de ela agora tá esperando com que a ex dela perceba os reais motivos dela, eu acho que é uma coisa que talvez não venha, né? E eu não sei se vai ser só mais frustrante ainda ela continuar esperando. A primeira parte eu super concordo com você, que nem você falou, não é impossível um casal crescer juntos na mesma direção, mas eu sei porque que eu mudei horrores dos meus 20 anos até agora, né? Tô com 27, quase fazendo 28. Então, se eu tivesse realmente ficado com alguém nos meus 20, seria muito difícil essa pessoa ter se transformado e ter passado por todos os mesmos processos que eu pra chegar no ponto de serem compatíveis. Então, em primeiro lugar, eu achei a decisão de muito amor próprio, porque é difícil você estar num relacionamento há tanto tempo e você tomar essa decisão, é um lugar muito confortável e achei muito respeitosa. Super, e pelo que ela fala, tipo, não teve briga, não era como se as duas não se gostassem. Eu acho que aí fica até talvez mais difícil de você reconhecer, né? Mas eu achei uma decisão, assim, muito selfless, assim, de você olhar e falar, cara, também é eu dar espaço para outra pessoa conhecer outra pessoa que dê o valor, que tenha crescido, que seja crescida já na mesma direção que ela. Mas essa parte de você querer que ela te reconheça, eu sou super analítica, psicanalista freudiana, né? Então, assim, provavelmente tem a ver com você querer ser reconhecida pelos seus pais, que em algum momento você não foi, e a mulher geralmente tem a síndrome da mulher boazinha, né? De, tipo, querer ser boa. A gente quer ser boa porque isso faz parte da nossa natureza de sermos boas, mas basta você ser boa pra você, basta você sentir que a tua decisão foi ok, e eu só falo isso porque esse foi um aprendizado meu ano passado. Eu tinha uma amizade que eu amava a minha amiga muito, assim, tipo, muito mesmo, quase como se fosse uma irmã. Teve um período ali, quando eu comecei a trabalhar com a internet, que não houve muito respeito com relação a isso. E pra mim, eu tava achando que eu tava sendo uma vaca por não querer mais ter essa amiga por perto. E eu, nossa, fui na terapia tantas vezes, e daí minha terapeuta olhou pra mim e falou assim, você tá com medo de ser... Desculpa a palavra, não sei se eu posso falar isso. Você tá com medo de ser uma vaca? Aí eu falei, tô. Daí ela falou assim, tá, mas e se você for uma vaca, você vai morrer? Aí eu falei, não, mas eu não quero ser uma vaca. Daí ela falou assim, você tá cansada da amizade? Daí eu falei, tô, tá me drenando. Daí ela falou assim, então a gente chegou ali. Ou você é uma vaca e você é uma vaca feliz, ou você é uma boazinha cansada. Você realmente quer ser boazinha? E daí eu senti um alívio, assim, porque daí ela olhou pra mim e falou com todas as letras, you can be a bitch. Aí eu falei, tá, eu posso ser uma vaca. Então tudo bem, eu vou vestir a carapuça da vaca. E não fui vaca porque eu não consigo ser, tipo, maldosa com a pessoa. Mas eu realmente, tipo, deixei de lado. Você se priorizou, né? Exato. E até hoje a pessoa talvez não enxergue, mas assim, eu sei que a minha intenção não foi pra machucar ela. E bastou isso. Então, assim, entenda que talvez seja, e eu falo isso com o maior respeito, tá? Entenda que talvez seja um pouquinho prepotência sua querer que ela te enxergue ainda. Ela provavelmente tá magoada, mas você tendo certeza de quem você tendo certeza das suas intenções, foca nisso, foca em se descobrir, foca em descobrir o que tua criança interior gosta, foca em alimentar essa tua felicidade interna e manda energia boa, tipo, mantenha essa relação tranquila, que nem vocês terminaram. Leve, a hora né? que for pra ela enxergar, ela vai enxergar, e se não for pra enxergar, ela não vai enxergar e tá tudo bem. Exato, eu acho que é você tá com a consciência limpa em relação às suas intenções e lembrar de como você foi forte e corajosa pelo simples fato de ter
quebrado esse ciclo, de ter finalizado esse ciclo pra pensar um pouco mais em você. Tem pessoas que ficam em relacionamentos durante anos e anos e anos e anos e acham que isso é o que existe de verdade, é assim que elas seriam felizes, que não teria nenhuma outra forma, nem outro jeito, que é isso mesmo que ela escolheu e pronto. E na verdade, muito pelo contrário. Eu vivi algo parecido e eu sinto que os movimentos que eu tenho feito nos últimos anos foram os que mais me trouxeram alegria, felicidade, esse brilho no olhar que as pessoas realmente me veem e falam, caraca, você tá, tipo, radiante, assim. Porque eu confiei em mim e eu me priorizei naquele momento e eu ouvi a Michelle interior que precisava passar por aquilo, que precisava chegar até onde eu cheguei, que precisava viver isso, tudo que eu tô vivendo. E eu posso falar com todas as palavras que eu não me arrependo de nada. Que é essa coisa de, tipo, você estar no relacionamento, que é um relacionamento tranquilo, que é um relacionamento calmo e tal, te deixa, né, nessa sensação de, ai, putz, eu mexi num negócio que tava tão bom, ai, terminei aqui, será que eu não vou me arrepender? Ah, mas ela era tão boa pra mim, ai, mas queria muito essa aprovação dela, porque eu queria que ela visse que as minhas boas intenções, e pode ser, como a Má falou, que ela não veja isso agora e talvez nunca veja, mas é importante você ter no seu coração de que essas são as suas intenções e é isso que deve te bastar. Talvez hoje não esteja bastando, porque isso foi um pedido de conselho, mas tenta acalmar o teu coração, sabe? E tenta deixar ele leve e foca em você. Faz exatamente isso que você se dispôs a fazer. Foca em você, na sua história, no que você quer construir, nesse processo que você quer viver, de se conhecer e tudo mais. Eu tenho certeza que você vai aprender muito e vai ser muito transformador. E acho que além disso tudo, né, porque quando você fala que você quer o reconhecimento do outro, existe uma insegurança de você ter errado, né? Existe um medo do tipo, se ela não me enxergar é porque eu fiz errado. Se permita fazer errado, então, que seja errado, sabe? Eu acho que o ser humano tem tanto medo de errar como se fosse a coisa mais absurda. Quantas vezes a criancinha não engatinha antes de levantar e ela levanta e cai, e levanta e cai. Então, assim, também, se fizer errado, fez errado. Tudo bem, tipo, não tem tanto problema em errar, sabe? Ai, pintei o quadradinho um pouco fora. Tá, ok. Se for errado, daqui a pouco vocês conversam, etc. Então, entenda que você pode errar. Provavelmente você não errou, porque eu achei super corajosa Acho você que essa sair do leveza que ela diz que se sente já diz muito também, né? Já diz muito, então confia, sabe? E se a outra pessoa achar que você errou, deixa você ser errada na cabeça dela. Tipo, tá tudo bem. Não pega pra você um negócio que não é seu. Foca na sua leveza. Exatamente! Nossa, não pega pra você um negócio que não é seu, sabe por quê? Porque isso também é roubar, viu? Você querer buscar ali, tipo, sofrer. Não rouba não. Deixa a pessoa passar também. Faz parte do amadurecimento dessa pessoa passar por isso. A gente não... Exato. Eu acredito muito nisso, né? A gente não passa por situações em que só a gente aprende. O outro também aprende muito. Então, às vezes, você tá dando uma super oportunidade pra outra pessoa crescer e sair do casulo dela. Sozinha, sem nenhum canivete cortando. Exatamente. Má, muito obrigada. Eu amei o nosso papo. Por mim, eu ficaria horas e horas e horas aqui conversando com você. Espero muito que você tenha curtido também. Eu também ficaria mais, tipo, se quiserem mandar mensagem, até agora eu tô querendo fazer, tipo, participar todo dia do podcast. Sempre respondendo uma mensagem diferente. Eu ia amar. Sim. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Vão seguir a Má nas redes sociais, por favor, amiga. Essa é a sua hora do jabá, de falar como que as pessoas podem te achar, porque eu tenho certeza que vai ter um monte de gente louca fechando o Spotify, abrindo o Instagram, abrindo o TikTok agora pra começar a te seguir. Bom, o meu arroba é Marina Cristofani. Cristofani é normal, com um I no final. CRISTOFANI. Apesar de ser um nome super simples, as pessoas voltam e me botam Y, H no meio, não tem. É Cristofani, tudo normal. Eu falo muito sobre cuidados com a pele, então eu tenho uma visão bem minimalista, não gosto de ficar incentivando o consumismo desenfreado. Sim, tem bastante resenha de produto, mas não é porque vocês precisam ter todos os que eu indico, vocês precisam de poucos. E eu sempre trago essa visão do autocuidado, então o meu conteúdo não é sobre skincare. Apesar de ter muito cuidado com a pele. As mensagens que eu coloco, o que usar em poros abertos? Eu sempre dou uma mensagem tipo, calma, todo mundo tem poros. Eu sempre trago uma mensagem acolhedora. Então eu não sou mais uma blogueira sem tom pejorativo nenhum, mas é que eu realmente gosto muito desse tema autoestima, porque foi a minha vida inteira lidando com isso, então eu gosto de trazer isso pro meu trabalho. Eu vejo, assim, sabe? Tipo, eu vejo a diferença do teu conteúdo entre tanto
tantos outros que eu já tentei seguir, e aí eu ficava nessa de ficar testando 1000 coisas ao mesmo tempo no meu rosto, porque uma hora era isso que precisava usar, outra hora era aquilo, e aí a pele não entendia nada, não dava tempo pra ela respirar, e por muito tempo achei que eu não podia hidratar minha pele. Hoje em dia o que eu mais faço é hidratar esse rostinho. Então, gente, aí, tem um endosso de Michelinha, entendeu? Vai lá seguir a Má, porque ela é sensacional, tenho certeza que vocês vão amar. E se tu tá passando aí por algum problema, entre aspas, em alguma situação com a tua pele, enfim, eu tenho certeza que as dicas dela também vão te ajudar bastante. E não só os produtos, mas também a se enxergar com um pouco mais de amor, que eu acho que é isso que faz toda a diferença no fim das contas. Obrigada, Má, eu amei muito, muito, muito. Não vejo a hora de você voltar aqui. Espero que você aceite Obrigada, o convite. Não, mas comigo não tem mais. Agora é só você falar assim, então, Marina, dia 29 às 10 horas você precisa estar online. Eu estarei online. Pra mim é uma honra real estar aqui. Ai. E saiba que é muito legal quando você admira mulheres e essas mulheres te admiram. É isso também que dá autoestima, sabe? Quando você faz alguma coisa que ressoa com outra pessoa e existe essas conexõezinhas. Então façam o que deixa vocês felizes, gente. É isso, é isso. Nossos espelhos estão aqui vibrando uma pela outra na mesma sintonia e reciprocidade. Então é isso, gente. A gente se vê, ou melhor, você me ouve na próxima quinta-feira. Não esqueça de seguir o Mixed Podcast lá no Instagram. E é isso, um beijinho e tchau!